Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 30 de abril de 2021. Hoje é o Dia Internacional do Jazz, dia do ferroviário. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, faz agora 15 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Ainda estamos sem a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube para reforma em nossos estúdios, mas em breve estaremos de volta. Em 12 de março de 2020, no ano passado, o Brasil registrava seu primeiro óbito em decorrência da Covid-19. Hoje, a conta total já ultrapassa as 400 mil mortes. Caso as mortes estivessem concentradas nos pequenos municípios paulistas, 128 localidades seriam varridas do mapa. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Estados vão receber 864 mil unidades de medicamentos de intubação. Receita Federal libera nova versão do programa do Imposto de Renda. Urban de São José dos Campos publica edital de concessão do estádio Martins Pereira. Greve de funcionários da LG em Taubaté é encerrada após acordo por indenização em demissões. Jacareí segue hoje vacinando maiores de 63 anos e aplicando segunda dose em idosos de 68 anos. Embraer registra prejuízo no primeiro trimestre de 2021. Parlamento Europeu aprova a criação de passaporte da Covid-19 para viagens. São Paulo vence o Rentistas pela Libertadores. Corinthians perde para o Penharol pela Sul-Americana e Palmeiras perde para a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. Está no ar o Jornal da Manhã. 7:01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h03. Repita. 7:03. O Ministério da Saúde anunciou ontem a distribuição de mais 864 mil unidades de medicamentos de intubação. A expectativa é de que esses insumos estejam à disposição de estados e municípios em até 48 horas. Os medicamentos foram adquiridos por meio de pregões e de aquisições feitas junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo o Ministério, a distribuição às unidades federativas será feita por meio de parceria com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e com o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. A divisão leva em conta o consumo médio mensal e os estoques dos medicamentos, as duas informações essenciais para a consolidação do processo de divisão dos insumos pelo país, informou em nota o Ministério. E acrescentou ainda que o país receberá mais 1 milhão de unidades de medicamentos do kit intubação doados por empresas, o que deve ocorrer nos próximos dias. A Receita Federal liberou uma nova versão do Programa do Imposto de Renda 2021 que atende à prorrogação do prazo para a declaração até 31 de maio. O novo programa passa a emitir as guias do Documento de Arrecadação de Receitas Federais, DAR, com novas datas de vencimento, considerando a extensão do prazo para a declaração. Os vencimentos antes estabelecidos para 30 de abril agora passam a ser emitidos como 31 de maio. A Receita ressalta que para quem já enviou a declaração, o DARF emitido com data de vencimento para 30 de abril pode ser pago até 31 de maio, sem qualquer acréscimo. Não é preciso refazer a declaração no novo programa. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já apresenta lentidão aqui na altura de São José dos Campos, no sentido São Paulo, trânsito lento agora no quilômetro 138, na pista expressa, e aqui em São José, por causa do excesso de veículos neste momento. A partir de Guarulhos, a gente tem lentidão no quilômetro 208, também no sentido São Paulo, pista expressa, e um pouco mais à frente no quilômetro 220, já aí na pista marginal, mas os dois pontos na altura de Guarulhos, e também por causa do excesso de veículos
veículos nesta manhã de sexta-feira. Chegada a São Paulo, por enquanto, não apresenta pontos de lentidão. Trânsito intenso, mas vai fluindo. Rodovia Ailton Senna também tem trânsito um pouco mais intenso ali a partir de Guarulhos, no sentido capital, na chegada a São Paulo, mas também não apresenta pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito livre também, boa visibilidade, embora com tempo nublado agora. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, com boa visibilidade, já tem até sol em alguns pontos aí na Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta também trânsito livre, tempo nublado, tanto no trecho de Serra quanto no trecho de Planalto. Tem obras a partir do quilômetro 64 e tem pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação das pistas justamente ali naquele ponto. 77. Repita. 77. A atuação do senador Renan Calheiros, do MDB, é questionada por senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia. Ontem, na primeira reunião do colegiado, após sua instalação na última terça-feira, Calheiros, escolhido relator dos trabalhos, criticou as tentativas de parlamentares da base aliada ao governo federal de impedi-lo de exercer a função. Os senadores Eduardo Girão, do Podemos, Jorginho Melo, do PL e Marcos Rogério, do DEM, acionaram o Supremo Tribunal Federal, STF, e fizeram um pedido de suspensão do ato que colocou o senador na comissão. O argumento do grupo é que, como o pai do governador de Alagoas, Renan Filho, o parlamentar estaria impedido de integrar o colegiado. Isso porque, além de investigar ações e omissões do governo do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus, os repasses feitos pela União a estados e municípios também estão na mira do colegiado. Na próxima terça-feira, os senadores começam uma semana dedicada a oitivas dos ex-ministros e do atual ministro da Saúde, respectivamente, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Tais, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga. O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também está entre os aprovados. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou ontem o pedido feito por parlamentares governistas para retirar o senador Renan Calheiros da relatoria da CPI da Covid-19. Lewandowski entendeu que a questão é interna do Senado, por isso não cabe ao Judiciário analisar. O Sindicato dos Metalúrgicos informou ontem que os funcionários da LG em Taubaté encerraram a greve após um acordo por indenização. A empresa anunciou o fim da produção e a demissão de cerca de 700 trabalhadores. No início do mês, a LG anunciou a saída do mercado global de celulares no Brasil produzidos exclusivamente em Taubaté e a transferência do setor de monitores e notebooks para a fábrica de Manaus. O valor de indenização para cada funcionário demitido vai variar de 12 mil a 73 mil reais, de acordo com o tempo de trabalho. Com o acordo, a empresa pode começar a realizar as demissões na unidade. O encerramento da produção está previsto para acontecer até 31 de agosto. 7:09. Repita. 7:09. E brasileiros são os que mais aprovam a exigência da vacina para a participação em eventos. Aguardar pela vacina para viajar, voltar a participar de eventos ou utilizar o transporte público é uma medida apoiada por 63% dos brasileiros. O dado é do estudo sobre as perspectivas da vacinação contra a Covid-19, feito em 12 países pela Ipsos. O Brasil teve o maior número de entrevistados que defendem a imunização como uma ação necessária para participar de atividades com grandes grupos de pessoas. Nos Estados Unidos, o percentual dos que compartilham da mesma opinião é 1% menor, de 62%. Na sequência estão o Canadá com 61% e o México com 59%. Já a França foi o país com a maior quantidade de pessoas que consideram injusto criar restrições para quem ainda não pôde receber a vacina, com um índice de 57%. A Espanha aparece em segundo lugar, com 55%, seguida do Japão e da Alemanha, ambos com 53%. No Brasil,
37% dos participantes se manifestaram contra a exigência da vacina para liberar a circulação das pessoas. O estudo também questionou os entrevistados sobre o possível uso do passaporte sanitário no mundo. Na Malásia, 94% concordaram com a medida, o maior percentual verificado, enquanto a Hungria teve o menor índice de 52%. Entre os brasileiros, 84% aprovam pelo menos parcialmente a exigência de um certificado de vacinação contra a Covid-19 dos viajantes vindos de outros países. Da Rádio 2, siga Aikmaier. 7:12. Repita. 7:12. A Urbanizadora Municipal de São José dos Campos publicou ontem o edital de concessão onerosa para administração, operação e exploração comercial do estádio Martins Pereira. O concessionário poderá transformar o local em espaço multiuso para receber diferentes modalidades de eventos esportivos, culturais e sociais. Para isso, poderá realizar investimentos com o intuito de tornar o estádio atrativo do ponto de vista de negócios, explorando comercialmente o estacionamento, as lanchonetes, restaurantes, os pontos móveis de vendas de alimentos, além de lojas. Já está previamente autorizada pela Urban a construção de um empreendimento imobiliário no estacionamento do estádio. Quem vencer a licitação terá o prazo de 25 anos, prorrogáveis por mais 10 anos, com outorga periódica variável inicialmente prevista em no mínimo de 5% da receita bruta apurada mensalmente. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 deveria acabar hoje, mas a Receita Federal prorrogou até 31 de maio por causa da pandemia de Covid-19. Há possibilidade de uma nova prorrogação, mas o projeto de lei que altera o prazo de entrega até 31 de julho ainda depende de aprovação da Câmara dos Deputados e sanção pelo presidente Jair Bolsonaro. Na prática, por enquanto, está valendo o prazo de 31 de maio. Portanto, só tem mais um mês para preencher o documento. Quem perder a data terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165 e máximo de 20% do imposto devido. Por 55 votos a 19, o Senado deu aval ontem à proposta que concede licença temporária para explorar patentes de vacinas, de insumos e de remédios com eficácia cientificamente comprovada contra a Covid-19. Pelo texto, o Poder Executivo é responsável por definir em até 30 dias quais deles terão a suspensão dos dispositivos de propriedade intelectual. Como o texto sofreu alterações, vai retornar à Câmara dos Deputados. E o SAI Jacareí está realizando manutenção emergencial no sistema de água que abastece o Jardim São Luís, Jardim do Portal e Jardim Esperança. A normalização do abastecimento ocorrerá em até 12 horas. É importante que seja feito uso racional durante esse período para que não falte água para consumo. O SAI destacou que a instalação da caixa d'água é obrigatória, conforme estabelece um decreto estadual e funciona como um reservatório, impedindo que os imóveis fiquem sem água em casos de manutenções nas redes. A autarquia informa também que está ocorrendo instabilidade no servidor do site e DNS, porém os técnicos estão trabalhando para solucionar o problema. Em casos emergenciais, os munícipes podem entrar em contato com o SAI por meio do 0800 725 0330 e do aplicativo SAI Jacareí. A Prefeitura de São José dos Campos faz uma chamada pública até a próxima segunda-feira para organizações da sociedade civil interessadas em compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A principal missão do Conselho é fiscalizar de forma permanente, deliberativa e de assessoramento a aplicação dos recursos federais destinados à aplicação na educação. Podem participar todas as organizações da sociedade civil estabelecidas no município e que se enquadrem nos critérios estabelecidos. O processo seletivo irá definir 2 representantes titulares das organizações e 2 representantes suplentes que vão integrar o Conselho.
Agora 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h19. Repita. 7h19. Uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, divulgada ontem, aponta que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes estavam sem acesso aos estudos no Brasil no fim de 2020. Entre elas, 4 em cada 10 tinham de 6 a 10 anos. Segundo a entidade, esta faixa etária é a mais afetada pela exclusão escolar. Entre elas, 69,3% das crianças de 6 a 10 anos sem escola são pretas, pardas ou indígenas. Antes da pandemia, crianças desta idade sem oportunidades de educação eram exceção. Os juros do cheque especial caíram de 124,9% em fevereiro para 121% ao ano em março. Na comparação com março do ano passado, 130,6% ao ano, houve queda. Já o juro médio do rotativo do cartão de crédito subiu de 326,8% em fevereiro para 334,9% ao ano em março. No mesmo mês de 2020, a taxa era de 328,7% ao ano. Com isso, os juros nos dois tipos de crédito seguem em patamar elevado. Para efeito de comparação, a taxa básica de juros do país, Selic, está em 2,75% ao ano, após o Banco Central elevar os juros na última reunião do Copom, Comitê de Política Monetária. Os dados foram divulgados ontem pelo Banco Central. Esses são números médios e podem variar para cada situação específica. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira o dia seguirá com variação de nebulosidade em grande parte da região. No litoral norte permanece a condição de chuva fraca e isolada. As temperaturas mínimas seguirão em declínio. Amanhã, o dia será de sol entre nuvens em grande parte da região. No litoral norte permanecerá a condição de chuva fraca e isolada pela manhã. As temperaturas máximas subirão um pouquinho. Em São José dos Campos e Jacareí, hoje, os termômetros não devem passar dos 23 graus. Neste momento, temos 15 graus. Agora 7h20. Repita. 7h20. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, estima para o Dia das Mães deste ano um volume de vendas de 12 bilhões de reais em todo o país, o que representa aumento de 47% em relação ao resultado de 2020. Segundo economistas, 2020 foi especialmente atípico para essa data, uma vez que o varejo não essencial estava fechado devido às medidas restritivas impostas pelas autoridades para o combate ao novo coronavírus. Por isso, a CNC optou por comparar a expectativa de vendas de 2021 com de 2019, que foi o último Dia das Mães normal do varejo. A movimentação financeira prevista para a data ficou 2% abaixo em relação a 2019, que alcançou 12 bilhões de reais. Em 2020, as vendas do varejo para a data recuaram 33,1%, maior queda da série histórica. O segmento de vestuário, calçados e acessórios costuma tradicionalmente liderar as vendas nesse período do ano. O Ministério do Desenvolvimento Regional assina nesta sexta-feira acordo de cooperação técnica com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. O acordo é para a modernização do processo de construção de moradias em todo o país. Participam do evento o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos. O objetivo da ação é fomentar a inovação tecnológica no setor e
possibilitar a redução de custos, a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade da produção habitacional, além de ampliar o atendimento pelo programa Casa Verde e Amarela. A parceria está inserida no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, da Secretaria Nacional de Habitação. A parceria com as entidades pretende acelerar os processos e reduzir os custos para homologação de materiais, componentes e sistemas construtivos inovadores. 7h23. Repita. 7h23. Setor de serviços puxa oferta de vagas. Mercado de trabalho abriu 184 mil vagas com carteira assinada em março. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Apesar de positivos, os números ficam abaixo da média de contratações nos 2 primeiros meses do ano. Em janeiro, foram quase 258 mil contratos novos e 395 mil em fevereiro. Em março, segundo especialistas, a retração pode ter sido decorrente de novas medidas de restrição para algumas atividades econômicas, em função do aumento de casos da Covid-19. O setor de serviços foi o que mais contratou, com mais da metade dos empregos. Foram 95.500 vagas abertas no mês. Na sequência, a indústria com mais de 42 mil registros em carteira, construção com 25 mil, comércio 18 mil e a agropecuária com 3.500 novas contratações. Hospedagem e alimentação, artes, esportes e recreação fecharam quase 31 mil postos de trabalho. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h27. Repita. 7h27. O segmento do turismo representa 3,71% do produto interno bruto PIB brasileiro e 3% dos empregos no país, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por conta da pandemia, houve uma redução do faturamento de 33,6% entre os meses de janeiro a agosto de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Pensando em auxiliar as micro e pequenas empresas do setor na recuperação deste faturamento em 2021, o Sebrae São Paulo, em parceria com diversas instituições da região, oferece o programa gratuito e 100% online Sebrae Turismo Vale Litoral Norte. As ações acontecem neste mês de maio com 2 turmas distintas focadas para micro e pequenas empresas do Litoral Norte e do Vale do Paraíba. Os encontros coletivos online vão acontecer sempre das 3 às 5 da tarde. Micro e pequenas empresas do Litoral Norte terão 5 encontros nos dias 11, 13, 18, 20 e 25 de maio. Já a turma de pequenos negócios do Vale do Paraíba terá encontros nos dias 17, 19, 24, 26 e 31 de maio. E o enterro terminou ontem com um coveiro de 46 anos ferido após tentar impedir que um homem atacasse os próprios parentes com uma faca em Araçatuba, estado de São Paulo, ontem à tarde. Com suspeita de ter rompido um dos tendões da mão direita, o coveiro foi encaminhado para o pronto-socorro da cidade. De acordo com informações da Polícia Civil, um comerciante também de 46 anos foi ao enterro da tia para conversar com os irmãos, vejam só, e outros familiares sobre a herança de R$200 mil em dinheiro e um automóvel. A conversa, no entanto, se transformou em briga e ameaça, segundo o depoimento do coveiro. Ele afirmou à polícia que um bate-boca se iniciou entre os presentes e o suspeito perdeu a paciência e ameaçou os parentes com uma faca. O coveiro afirmou que foi neste momento que tentou apaziguar o clima, mas acabou sendo ferido pelo suspeito. Que absurdo, né?
A Embraer registrou um prejuízo líquido atribuído aos acionistas de 489 milhões de reais no primeiro trimestre, contra uma perda de 1 bilhão e 276 milhões de reais nos 3 primeiros meses de 2020. Conforme a companhia, descontados eventos extraordinários, o prejuízo líquido ajustado foi de 522 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, pior que a perda de 433 milhões de reais no mesmo período fiscal do ano passado. A receita líquida, porém, representa um aumento de 55% na comparação anual. No primeiro trimestre, a Embraer entregou 9 aeronaves comerciais e 13 executivas, 10 jatos leves e 3 grandes. E sua carteira de pedidos firmes somou 14 bilhões de dólares. A companhia informou que encerrou o trimestre com caixa total de 14 bilhões de reais e dívida líquida de 10 bilhões de reais. No balanço, a Embraer afirma que, devido à incerteza contínua relacionada à pandemia da Covid-19, decidiu por não publicar, nesse momento, suas estimativas financeiras e de entregas para 2021. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado no Brasil a R$6,47, com queda de 0,47%. O Ibovespa fechou ontem em queda também, caiu 0,82% a 120.065 pontos. Vai para a última sessão do mês de abril com alta acumulada de 2,94% no mês. O dólar fechou o dia em queda de 0,47% a R$5,33, o menor patamar em mais de 3 meses. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou no azul ontem. O Dow Jones em 0,71% a 34.060 pontos e o Nasdaq em 0,22% a 14.008 pontos, ambos em alta. E é hora da boa notícia. A Fiocruz entrega hoje cerca de 6 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 produzidas em Biomanguinhos. É a maior entrega deste imunizante já feito pela Fundação. Com a nova remessa, a Fiocruz chegará a 19 milhões de doses entregues no mês de abril, superando em quase 1 milhão a previsão para o mês. Ficou acordado entre a Fundação e o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que as entregas semanais de vacinas serão feitas sempre às sextas-feiras. Para maio, a previsão é fornecer 21 milhões de doses. Com a chegada, no sábado passado, de novo lote de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, vindo da China, a Fundação tem garantida sua produção até meados de junho. E ontem, a aeronave carregada com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, comprada pelo Brasil, pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. 7h32. Repita. 7h32. Eloy, Giovana, Sena e ouvinte lá no manhã. Hoje no Pânico começa ao meio-dia. Teremos hoje a presença do deputado federal desde 2015 e autor de grandes pérolas do Twitter, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Não percam Pânico ao meio-dia. Assista ao vivo ao meio-dia pelo site ou também pelo aplicativo da Panflix, ainda a TV digital da Jovem Pan, ou também aqui pela Rádio Jovem Pan 94,3. Portanto, hoje é o autor de várias pérolas do Twitter, Eduardo Bolsonaro, no Pânico. Você, claro, não pode perder. A União Europeia aprovou ontem o projeto de criação de um certificado de saúde que possibilita viagens dentro do bloco econômico para aqueles que tenham se vacinado contra a Covid-19 ou testado negativo para a doença. No entanto, os deputados do Parlamento Europeu incluíram emendas no texto original. Eles pediram que os países membros não imponham quarentena a pessoas que possuem o documento e ofereçam a vacinação, o teste RT-PCR e a emissão do certificado de forma gratuita. Além disso, também foi solicitado que o dispositivo aceite apenas imunizantes reconhecidos pela Agência Europeia de Medicamentos. Atualmente, são da Pfizer-BioNTech, da AstraZeneca Oxford, da Johnson & Johnson e da Moderna, além de eventuais vacinas aprovadas em caráter emergencial pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A variante P1 do coronavírus, detectada pela primeira vez em Manaus, pode ser de 1,7 a 2
2,4 vezes mais transmissível do que a versão original. Além disso, ela é capaz de escapar entre 10% e 46% da imunidade obtida pela infecção do vírus comum. As conclusões são de pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, que tiveram as suas descobertas validadas e publicadas pela prestigiada revista científica Science. A equipe decidiu estudar a evolução da pandemia de Covid-19 em Manaus porque a capital amazonense contrariou expectativas e não alcançou a imunidade de rebanho, mesmo após ter sido tão afetada pela primeira onda de contágios. Isso teria acontecido, segundo eles, porque a variante P1 é capaz de superar as proteções já criadas pelo organismo contra o coronavírus original. Por esse motivo, houve uma segunda onda de infecções na cidade entre novembro e dezembro. Embora os pesquisadores tenham deixado claro que se deve ter cautela ao tentar generalizar esses resultados, eles destacaram que, de fato, é necessário maior vigilância das diferentes variantes do coronavírus para que a pandemia seja controlada. 7h35. Repita. 7h35. E só entre 46, mais de 2.000 universidades do país têm nota máxima em avaliação do MEC. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão do Ministério da Educação, divulgou os resultados do IGC, o Índice Geral de Cursos, referentes a 2019. O índice é considerado um parâmetro de qualidade das instituições de ensino superior. A escala do IGC vai de 1 a 5, sendo que as duas primeiras faixas são consideradas inadequadas. Faculdades e universidades com IGC 1 e 2 ficam sujeitas às sanções do MEC. Das 2.070 instituições de ensino superior, públicas e privadas, avaliadas entre 2017 e 2019, 46 alcançaram nota máxima, sendo 18 delas públicas e 28 privadas. A maioria das universidades, centros universitários e faculdades do país aparece com nota 3, que é a mínima exigida para o funcionamento. Entre as instituições privadas, 65% receberam nota 3, e entre as públicas, 51 em cada 100. Outro ponto que vale destacar é que nenhuma instituição federal teve notas 1 e 2. 239 instituições particulares, no entanto, obtiveram IGC nesse patamar. Aliás, entre as federais, 71% das instituições apresentam IGC 4 e 5. Para o cálculo do IGC 2019, segundo o INEP, foram considerados os resultados do conceito preliminar de cursos de 24.145 cursos avaliados entre 2017 e 2019 e os dados de 4.679 programas de mestrado e doutorado oferecidos pelas instituições no ano de 2019. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Os nossos estúdios estão em reforma e por isso a gente não está transmitindo as imagens pelo nosso canal no YouTube, mas todo o áudio desta edição do Jornal da Manhã, edição regional do Jornal da Manhã da Jovem Pan São José dos Campos, aliás, não só essa, como todas as outras edições, tem áudio no nosso canal do YouTube. Depois, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Tudo para trazer a Panflix para São José dos Campos. É o serviço de streaming de graça da Jovem Pan com conteúdo exclusivo para a região do Vale do Paraíba. Mas você pode continuar acompanhando o Jornal da Manhã também pela internet, através do nosso site jovempansjc.com.br ou então pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos. O aplicativo está disponível para Android e também para iPhone. Agora 7h41. Repita. 7h41.
E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E o São Paulo bateu o Rentistas, pequeno clube uruguaio, por 2-0 na noite de ontem no Morumbi e se consolidou na liderança do Grupo E da Libertadores da América. De quebra, chegou a 8 vitórias seguidas na temporada. Pablo no primeiro tempo e Reinaldo batendo pênalti quase no fim do jogo fizeram os gols de mais um triunfo tricolor. Com a vitória, o São Paulo foi a 6 pontos na liderança do Grupo E da Libertadores. Pela Libertadores, o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira contra o Racing na Argentina, mas antes tem Paulistão. No domingo, o tricolor encara o Corinthians na casa do rival. O Corinthians vê a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana bastante ameaçada, depois de apenas 2 rodadas do torneio. A derrota por 2-0 para o Peñarol na noite de ontem na Neoquímica Arena foi o retrato de um time que, se não foi tão mal com a bola nos pés, perdeu-se psicologicamente depois do segundo gol dos uruguaios. Com apenas um classificado por grupo, o time de Wagner Mancini já vive situação delicada e precisa de respostas urgentes em campo. O timão mal tem tempo para respirar. Domingo já é dia de clássico contra o São Paulo, também na Neoquímica Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso é diante do Sport Huancayo, lanterna do grupo, quinta-feira que vem, no Peru. Pergunta pra Giovana e pro Senna, por que tanta ênfase, né? Não, toca normal. Ela ri, entendeu? Faz graça aqui. Não precisa disso, ainda né? bem que ninguém tá vendo, né, Clemente? ainda não. Por enquanto. Aproveita agora. É um certo troco em relação ao Santos. E o Palmeiras viu sua situação no Campeonato Paulista se complicar na noite de ontem. No Allianz Parque, o time alternativo armado pelo técnico Abel Ferreira sofreu um gol nos acréscimos e perdeu por 1-0 da Inter de Limeira, apesar da entrada de 4 titulares no segundo tempo. A 3 rodadas do fim da primeira fase, o Palmeiras tem 12 pontos, 6 a menos que o Novo Horizontino e ocupa a 3ª colocação do Grupo C, liderado pelo RB Bragantino. Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Santo André no domingo, no estádio do Canindé. E o Santos iniciou ontem, 2 dias após a derrota por 2-0 para o Boca Juniors na Libertadores, a preparação para enfrentar o RB Bragantino pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo será amanhã às 8 da noite em Bragança Paulista. Ainda sem um técnico contratado para a vaga de Ariel Roland, que pediu demissão no último domingo, o treino no CT Rei Pelé seguiu sob comando do auxiliar Marcelo Fernandes. O interino contou com titulares e reservas na atividade e começou a pensar a equipe que levará a campo contra o Bragantino. O time só será definido no treino de hoje, o último antes da viagem para o interior paulista. A Conmebol anunciou o início da distribuição das doses de vacina contra a Covid-19 recebidas como doação da fabricante Sinovac. A confederação enviará os lotes às federações nacionais, que terão a responsabilidade de fiscalizar o uso correto das doses destinadas a atletas e membros de comissão técnica e prestarão contas depois à confederação. De acordo com a Conmebol, os primeiros a serem vacinados serão os membros das equipes que vão participar da Copa América, que começará em junho, e dos times que disputam os torneios internacionais do continente, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Depois, equipes masculinas e femininas da primeira divisão de cada país membro também vão receber doses, assim como árbitros e outros envolvidos na organização dos jogos. São José dos Campos vai ter um time de vôlei na Superliga Masculina 2021-2022. A cidade vai abrigar o projeto do vôlei Itapetininga, que fez campanha histórica na última edição do torneio ao chegar às semifinais e está de mudança após o impasse com a prefeitura. A informação foi confirmada por Ricardo Navajas, ex-supervisor de vôlei Taubaté, que será o gestor do projeto em São José dos Campos. A saída de Itapetininga deve ser feita nesta sexta-feira. Jornal da Manhã. Radares.
Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol, Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite e também na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia. Estas 3 avenidas, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel em São José dos Campos, na Avenida São João, no Jardim Esplanada, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. E hoje a programação do Fumacê em São José dos Campos acontece na região norte, caso não chova. Na Vila Cândida, Alto da Ponte, Vila Veneziane, Vila São Sebastião, Vila Santarém, Vila Leila, Recanto do Caetê 1 e 2, Vila São Geraldo, Vila Paiva e Altos de Vila Paiva. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos, trânsito lento agora no sentido São Paulo, ali na altura do quilômetro 137, na pista expressa por causa do excesso de veículos neste momento. Lentidão também continua a partir de Guarulhos, também no sentido São Paulo, quilômetro 208 na pista expressa, quilômetro 220 na pista marginal, e agora a gente também tem lentidão na chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 229 na pista marginal. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos nessa manhã de sexta-feira. Rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, tem trânsito bom nesse momento, tá um pouco mais intenso no sentido capital, ali a partir de Guarulhos e chegada a São Paulo, mas segundo informações da concessionária, não temos pontos de lentidão nesse momento. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue aqui no trecho do Vale do Paraíba com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com trânsito bom, com boa visibilidade, embora permaneça com tempo nublado nesse momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem. Aqui no trecho de Planalto, na altura de Taubaté, um pouco mais à frente ali, tem tempo bom, algumas partes inclusive sol vai aparecendo, mas a partir do finalzinho do trecho de Planalto, trecho de Serra, chegada a Ubatuba, nesse momento tem garoa, tem pistas molhadas, motorista tem que ficar muito atento nessa condição e tem pare e siga no trecho de Serra por causa das obras de recuperação das pistas, falando aí da Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tempo parcialmente nublado. A parte de Planalto, a gente tem alguns pontos ali já com sol, trecho de Serra tem tempo nublado, mas por enquanto boa visibilidade, motorista não enfrenta grandes problemas, apenas tem pare e siga no trecho de Serra da rodovia dos Tamoios por causa das obras de duplicação das pistas. Agora 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h51. Repita. 7h51. E vamos às reclamações dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 99707-7791. Eloy? Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui da Patrícia, ela é nossa ouvinte de São José dos Campos, e ela estava contando pra gente que no último dia 16, agora de abril, fizeram a troca dos postes na rua que ela mora, na Rua Santa Expedito, altura do número, aliás, Rua Santo Expedito, altura do número 284 no Residencial União. Só que o problema que a Patrícia estava contando pra gente, mandou inclusive fotos para mostrar a situação, eles deixaram uma bagunça enorme nos fios. Parece que estavam só preocupados em colocar os postes, palavras aqui da Patrícia. Ficou parte da fiação enrolada no poste, ou então solta, e outra parte toda embolada. E aí a Patrícia complementa aqui dizendo, sem falar nos problemas de conexão da internet e telefone, que acaba prejudicando. Aí tem todo aquele processo de ligar para as operadoras, realmente uma situação complicada. E pelas fotos que a Patrícia mandou, dá para ver que trocaram o poste. Obviamente o pessoal que trocou o poste, acredito que deve ser da EDP, né, da Bandeirante Energia, fizeram a parte elétrica. Agora, aí, né, Clemente, ouvintes do Jornal da Manhã, a gente tem um problemão, porque na verdade o poste tem várias operadoras que trabalham, né? Além da própria questão da energia elétrica. Então, aparentemente não houve ali um processo integrado, a parte da EDP foi realizada
e agora fica a cargo das operadoras resolver o restante dos fios. Pela foto que a Patrícia mandou, pelo que dá a olhar, pelo que dá para perceber ali, realmente os fios que estão enrolados são de operadoras, de telefonia, de TV a cabo, e com certeza devem ter muitos cabos ali que não estão nem sendo mais utilizados. Mas tá aí a reclamação da Patrícia e a gente vai encaminhar, começando pela prefeitura talvez, para dar um norte pra gente aí, para tentar ajudar a Patrícia e os moradores ali da região. Eu vi a foto, Eloy, realmente é complicado. Agora eu acho, não tenho certeza disso, que a prefeitura não pode tomar providência em cima disso aí, porque depende da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica e tal, e tem que reclamar porque a prefeitura não pode agir. Tecnicamente não, né? Porque na verdade... Mas acho que isso tem que mudar, né? Acho que tem que mudar. Sim, porque com certeza. O prefeito está querendo cuidar da cidade, deixar a cidade bonita, não São José, qualquer cidade, e não tem ação sobre esse tipo de coisa. E precisava ter, né? Chama a pessoa para conversar, olha aí, vamos acertar isso aí, vamos chamar as operadoras de telefonia celular, chamar a empresa de energia elétrica, vamos conversar, porque não dá para ficar assim, porque realmente a coisa, né? É horrível, é muito feia. E como é que você vai agir se você não pode agir? Exatamente. Aliás, tem um outro ponto, Clemente, aproveitando esse gancho aí, que a Aline de Jacareí também pediu ajuda pra gente aqui, justamente por causa de uma situação que ela não sabe com quem que ela fala. Ela diz que passa todos os dias pela rodovia Euríale de Jesus Zerbini, que liga Jacareí a Guararema. E aí a Aline estava contando pra gente que eles tiraram uma barreira eletrônica que tinha ali para controle de velocidade e, segundo palavras da Aline... E ali dá muito acidente, Com certeza. E aí, mesmo com radar, viu? A Aline diz que colocaram uma espécie de radar na altura do bairro Bandeira Branca 2, mas ela diz que não tem nenhuma placa informando a velocidade permitida, se aquilo é uma fiscalização eletrônica ou não. E aí a Aline estava falando exatamente isso, né? A rodovia pertence ao Estado, então fica difícil pra gente reclamar. Tá aí a constatação da Aline, né? Eu vou pedir para Giovana encaminhar para o governo do estado isso, que realmente ele é estadual. Então, tanto é que é estadual, que quem fiscaliza a rodovia é a Polícia Rodoviária Estadual. Exatamente. Então é o estado. Agora, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, existe um órgão responsável, inclusive, que cuida da parte de privatização das rodovias estaduais, que é a Artesp. Também, né? Que é o órgão responsável pela fiscalização. Né? Exatamente, o órgão regulador das estradas estaduais. De repente, eu acho que vale a pena também a gente tentar um contato aí com o pessoal da Artesp, porque já que a rodovia é estadual, eles têm responsabilidade também sobre essa fiscalização, né? Essa vez pra Giovana, fim de semana agora, sábado, domingo. Não adianta, sábado e domingo. Mandando pra Artesp. Eu posso até mandar. Mas que vai ter alguém. Não sei se nós vamos ter resposta. Provavelmente podia dessa não. Segunda-feira, né? Agora são duas. Mas não, brincando aqui, nós vamos encaminhar sim, vamos encaminhar hoje ainda para o governo do estado. A Artesp também pertence ao governo do estado e vamos pedir um retorno aí para dar para os nossos ouvintes. Tem que resolver, não dá para ficar assim, né? Exatamente, eu acho que o grande problema é o que a Aline falou e é o que você estava comentando, Clemente, em relação às operadoras. Fica esse jogo de empurra e ninguém resolve o problema. Dá a impressão até de que as empresas privadas, né, que são responsáveis por essas situações, ou no caso aqui da rodovia, o estado que é responsável por essa situação, fica empurrando o negócio, esperando que o munícipe desista. Eu vou mais longe, deveria o governo do estado, o governo federal fiscalizar isso, né? Sim, com certeza. Tem fio pendurado lá e tá feio, vai lá e multa. Acaba o problema. Sim. De quem que é o fio? Eles cobram, não cobram? E cobram bem. Atrasa pra você ver se não vem uma multa também. Agora toma providência. Sim, agora, este problema aqui da Elisângela é da prefeitura. A Elisângela é de Jacareí, ela é das Chácaras de Guararema e ela estava contando pra gente que já pediram circular no bairro, eles não têm circular naquela região, tem um micro-ônibus que passa apenas 3 vezes ao dia. Chácaras de Guararema, tá aí a reclamação da Elisângela e dos ouvintes da região. Sem querer defender ninguém aqui, tem que ver qual é a demanda também, né, Eloy? De repente, a demanda é pequena também e acaba virando prejuízo. Era bom mas aí... informar. Exatamente. Pra cá pra informar. Olha, não tem por causa disso. Apresenta para os munícipes uma planilha. Olha, é o seguinte, a gente não tem uma linha de ônibus porque a demanda está aqui, são tantos passageiros por dia, né? Mas tem que ter, eu acho que o munícipe, o ouvinte merece essa resposta. Não tem
tenha dúvida. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h58. Repita. 7h58. Muito bem, vamos agora para o destaque final. Os desenvolvedores da vacina contra a Covid-19 Sputnik V afirmaram ontem que irão processar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por difamação. Em uma postagem feita nas redes sociais, o laboratório afirma que a agência reguladora brasileira espalhou informações falsas e imprecisas intencionalmente. Em outro tweet, o laboratório afirma que a Anvisa desconsiderou um ofício emitido pelo Instituto Gamaleia sobre a ausência de um adenovírus no imunizante. A Anvisa fez declarações incorretas e enganosas sem ter testado a vacina e desconsiderando ofício que nenhum RCA está presente e apenas vetores não replicantes são usados. Nossa equipe jurídica entrará em contato. Na última segunda-feira, os 5 diretores da Anvisa se reuniram extraordinariamente para avaliar o pedido de 9 estados para aquisição e aplicação dos imunizantes. O pleito foi negado por unanimidade. A cúpula da agência explicou que foi encontrado no lote analisado adenovírus replicantes no composto da vacina, o que traz riscos à saúde. A tecnologia utilizada na Sputnik é a do adenovírus vetor. Neste caso, o código genético do SARS-CoV-2, vírus da Covid-19, é inserido no adenovírus que, uma vez aplicado nos seres humanos, estimula a produção de uma resposta imunológica. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.